Fala, oitavo ano, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar o capítulo 11, período regencial. E o que foi o período regencial? Ele foi o período de 31 até 40, 1831 até 1840, que começou quando Dom Pedro I abdicou do trono e colocou seu filho, Dom Pedro II, em seu lugar. Tá? Agora, Pedro II ele não tinha idade suficiente para assumir o trono, ele tinha apenas 5 anos. Logo, o que a lei dizia? O que a Constituição de 1824 dizia? Quando o chefe do executivo, né, quando o imperador não tiver condições de assumir, ou quando não tiver imperador para assumir, um governo regencial assumiria o poder temporariamente. E nesse caso, como o Dom Pedro II era ainda muito jovem, uma equipe de 3 regentes deveria assumir o governo até ele atingir a maioridade e assim poder assumir o trono. Tá? Logo, o período regencial são esses 9 anos que pegam de quando Dom Pedro II tinha 5 anos até ele atingir 14 anos e que teremos, né, diferentes regentes assumindo o poder daí, tá bom? Vamos lá. Mas antes de falar sobre a regência, vamos falar sobre os antecedentes. Quais são os antecedentes? O que estava acontecendo no Brasil até o período regencial iniciar? Nós tivemos já a abdicação do Dom Pedro I, que a gente já falou. Nós temos um Brasil cheio de dívidas com a Inglaterra, desde a época do período joanino. A gente já falou sobre isso, qualquer coisa é só voltar às aulas. Nós temos uma instabilidade política no Brasil durante o primeiro reinado, em que o imperador Dom Pedro I deveria ser um imperador com uma pegada mais liberal, mas ele vai se mostrar um imperador cada vez mais autoritário, se aliando inclusive ao Partido Português que queria lá a recolonização do Brasil. A gente já falou sobre isso, volta a videoaula lá no capítulo 6, qualquer coisa, tá bom? Nós temos também uma crise econômica do modelo agroexportador de cana-de-açúcar, por quê? No século XIX, outras nações estão comercializando o açúcar também, e comercializando em maior quantidade e mais barato que o Brasil. Logo, a produção de açúcar do Brasil ela sofre uma crise, visto que agora tem mais competições. E é nesse momento, inclusive, que as safras de café, né, passam a ser mais valorizadas. E aí, pouco a pouco, o Brasil passa a exportar mais café do que o açúcar. Isso a gente vai falar mais no segundo reinado. Além disso, nós temos também discordâncias entre as listas do país. Portugueses de um lado e brasileiros do outro. A gente tinha esse momento aí do primeiro reinado, do Partido Português tendo um objetivo e o Partido Brasileiro composto por liberais, exaltados e moderados, né, com outros objetivos. E esse é o cenário antes da regência, tá bom? Agora, sobre o período regencial, como eu falei para vocês no Zoom, esse capítulo ele pode confundir muito a cabeça da gente quando a gente pensa os grupos políticos que vivem aí no período da regência. Para ficar bem fácil, eu trouxe essa tabelinha para a gente aqui. E vocês precisam estudar ela em casa atentamente os detalhes que eu estou trazendo, senão na hora da prova vai dar confusão. Então, vamos lá. Como eu falei, no primeiro reinado nós tínhamos o Partido Português e o Partido Brasileiro. Quando chegamos na regência, o Partido Português se transforma no grupo dos restauradores, também chamados de caramurus. Peraí. E o Partido Brasileiro, que era composto por liberais moderados e por liberais exaltados, continua com essa nomenclatura. Agora, os moderados recebem um apelido, são chamados de chimangos, e os liberais exaltados são chamados de farroupilhas. Como eu falei para vocês no Zoom, esses apelidos, né, esses nomes, eles existem porque deriva dos jornais em que cada grupo político colocava suas opiniões, seus posicionamentos. Então, os restauradores recebem esse nome de caramurus por causa do jornal Caramuru, onde eles opinavam. Os farroupilhas, a mesma coisa, os chimangos, a mesma coisa. Tá? E quais eram as características de cada um? Os chimangos, os liberais moderados, defendiam a monarquia constitucional, tá? Com autonomia às províncias e um poder legislativo forte, que pudesse controlar, né, o poder moderador, o poder do império e tudo mais. Eles vão defender principalmente os privilégios e regalias de uma elite escravocrata. Tá? Eles já eram liberais, mas eles não queriam que essas reformas políticas, esse liberalismo político, né,
que o povo tivesse participação. E uma das principais lideranças deles foi o padre Feijó, que a gente falou no Zoom. Os liberais exaltados, também chamados de farroupilhos, eram liberais mais radicais, defendiam mudanças mais radicais, transformações mais profundas, como até mesmo a criação de uma república no Brasil. Tá? Defendiam o fim do poder moderador e uma grande autonomia às províncias, muito mais do que os moderados também estavam dispostos a fazer. Tá? E desejavam, inclusive, uma pequena participação popular. Não era lá um movimento muito democrático, né, de abrir a participação para todo mundo, mas defendiam que uma pequena participação popular era importante. Eram pequenos proprietários de terra e, no geral, uma classe média liberal, ou seja, jornalistas, professores, advogados, etc. Tá bom? E um de seus líderes foi Cipriano Barata, que participou de dois movimentos que nós falamos no capítulo 6, a Revolução Pernambucana e a Confederação do Equador. Tá bom? E o último grupo dos restauradores, também chamado de Caramurus, nós temos membros do antigo Partido Português, aqueles que queriam a recolonização do Brasil. Quando a independência do Brasil foi reconhecida internacionalmente, esse grupo ele perdeu esse objetivo, já que não tinha mais volta, e passaram a defender, então, que Dom Pedro I ficasse no trono e tivesse poder absoluto, como era até então. Quando Dom Pedro abdica em 1831, esse grupo, então, deseja que Dom Pedro volte para o Brasil e assuma a coroa novamente. Tá bom? Então, esse grupo é mais conservador em suas ideias, quer manter a realidade brasileira como ela estava até então. Defende uma monarquia centralizadora, era o contrário das transformações favoráveis aos mais pobres, né? E uma de suas lideranças foi José Bonifácio, um personagem que foi decisivo para a independência do Brasil e que foi aliado de Dom Pedro I durante muito tempo, a não ser naquele momento da Constituição que a gente falou, que Dom Pedro ele fechou a Assembleia Constituinte, José Bonifácio havia sido preso e exilado, só que no final do primeiro reinado eles fazem as pazes e Dom Pedro I coloca José Bonifácio como tutor de seu filho Dom Pedro II. Tá? Então, em 31 até 34, a organização é essa: restauradores, liberais moderados e exaltados. Em 34, o Dom Pedro I morre. E aí o plano dos restauradores de ver o imperador de volta ao Brasil governando com plenos poderes vai por água abaixo. Então, em 34, há uma mudança nesse jogo político. Parte dos liberais moderados troca de lado, decide se aliar aos restauradores e juntos formam o Partido Regressista, enquanto que uma outra parte dos liberais moderados, que estava aceitando, vendo com bons olhos as transformações da regência trina, que a gente vai falar já já, decidiu se unir aos liberais mais radicais e juntos fundaram um partido progressista. Tá? E a divisão, a partir de 36, será essa. E quando a gente chegar no fim da regência e início do segundo reinado, já com o imperador Dom Pedro II no poder, nós teremos, então, o Partido Regressista transformado no Partido Conservador e o Partido Progressista transformado no Partido Liberal. Tá bom? No Zoom, eu especifiquei mais coisas do que eu estou falando agora com vocês, porque eu quero deixar essa aula ela bem dinâmica, bem tranquila de vocês assistirem, tá bom, gente? Então, a minha meta é tipo até 20 minutos no máximo essa aula, porque temos também aquele esquema de uma outra videoaula que eu vou gravar essa semana para vocês, tá bom? Então, continuando. Sobre a regência em si, ela tem 4 partes. A regência trina provisória, que é criada assim que Dom Pedro I abdicou do trono, e era um governo provisório até que fosse criada uma Assembleia Geral, em que nessa Assembleia fossem eleitos os regentes da regência trina mesmo, né? Aqui entraria em vigor. Nessa regência provisória, nós teremos José Carneiro de Campos, um deputado, Nicolau Campos Vergueiro, um senador, e Francisco de Lima e Silva, um comandante do Exército. O interessante é que já na regência trina provisória, esses regentes eles têm uma perspectiva liberal, eram liberais moderados. E sendo liberais moderados, eles já começam a criar várias medidas liberais que eles tinham como objetivo, né? Tudo isso para dar maior autonomia às províncias brasileiras. A província é o equivalente a um estado, tá?
Então, província da Bahia é o estado da Bahia. Rio de Janeiro, São Paulo, mesma coisa, tá bom? Então, eles queriam dar maior autonomia a essas províncias. Contudo, esses liberais moderados não atendiam os interesses das camadas mais baixas da sociedade. Tá? Dito isso, foi organizada a Assembleia Geral e aí foram eleitos os regentes da regência trina permanente, que durou de 31 a 35. E esses regentes nós teremos Braulio Muniz e Costa Carvalho, dois deputados moderados. E Francisco de Lima e Silva, comandante do Exército, continuou no cargo. Tá? Como os moderados estão no poder, Diogo Feijó, que era uma liderança importante do partido dos liberais, moderados e tudo mais, ele acaba sendo nomeado ministro da Justiça. E sendo ministro da Justiça, ele vai ter dois objetivos. Primeiro, criar uma série de medidas liberais que vão avançar, né, as ideias liberais aí desse grupo que estava no poder até então. E o outro objetivo dele era retirar Bonifácio do cargo de tutor de Dom Pedro II, pois para ele, você ter um elemento, um personagem importante do conservadorismo, né, que era contrário a essas ideias liberais, que até então exigia que Dom Pedro I voltasse ao Brasil e voltasse ao trono que ele tinha abdicado, né? Isso era bem ruim. Então, Diogo Feijó ele tenta tirar Bonifácio aí dessa situação, mas não consegue. O parlamento não tira a tutela de Bonifácio, né, do Dom Pedro II, e não tendo alternativa, nesse momento Diogo Feijó acaba renunciando. Tá? Bonifácio, contudo, um pouco tempo depois, ele acabaria sendo cassado, pois ele estava conspirando realmente e acaba sendo exilado na ilha de Paquetá, onde ele acaba desistindo da vida política. Tá? Mas então, enquanto Diogo Feijó foi ministro da Justiça, o que ele foi fazer? Temos já algumas principais medidas. Ele criou a Guarda Nacional, em 31, uma força militar responsável por duas coisas principais. Primeira, para proteger a regência trina de pessoas que quisessem dar um golpe nela e derrubar esse grupo do poder. Segundo, para essas tropas da Guarda Nacional reprimirem revoltas que estavam acontecendo durante o governo da regência trina, tá? Como revoltas regenciais que a gente vai falar mais para frente. E na liderança dessa Guarda Nacional nós teremos o futuro Duque de Caxias, chamado Major Luiz Alves de Lima e Silva. Tá? Inclusive a Guarda Nacional é criada por causa da desconfiança que os regentes têm do Exército Brasileiro, visto que em vários momentos de revolta o Exército Brasileiro fez parte. Então, criar uma força além do Exército Brasileiro seria uma maneira desses regentes se protegerem dessa situação. O Feijó ele também vai criar a Lei Feijó, que é uma lei em que o Brasil proibia a chegada de escravizados para serem vendidos nos portos oficiais do país. Tá? Essa foi uma lei criada para mostrar o comprometimento do Brasil em acabar com a escravidão de forma gradual. Ai, meu Deus. Mas no final das contas, essa lei ela foi levada a sério por pouco tempo e alguns anos depois o governo brasileiro ele já estava permitindo novamente o tráfico de escravizados pelos portos oficiais. Então, a gente fala que essa foi uma lei para inglês ver, já que era uma lei apenas para o Brasil dizer para a Inglaterra que ele estava fazendo alguma coisa, mas na prática quase nada estava mudando em relação à escravidão. Por que era importante o Brasil mostrar que estava comprometido a acabar com a escravidão? Vai lá no capítulo 6, no período joanino, e lembra lá dos acordos que Dom João VI fez com a Inglaterra. Isso é importante, isso é matéria de prova, tem que saber. Além disso, ele fez o Código de Processo Criminal em 1832, que foi uma medida que vai conceder mais autonomia para as províncias. Nesse sentido, uma autonomia judicial, ou seja, as províncias, os estados brasileiros, né, eles teriam maior liberdade para aplicar a justiça em seus territórios. Isso acaba fazendo com que muitos grandes fazendeiros, donos de escravo e tudo mais, vão se aliar aos juízes de suas províncias.
e aí práticas de corrupção, de autoritarismo e por aí vai, serão muito frequentes, por causa dessa liberdade aí que a regência trina fez, concedeu. Por fim, temos o ato adicional à Constituição de 24, criado em 1834, né, 2 anos depois, 10 anos depois. Esse ato basicamente criava uma série de medidas liberais, que no livro de vocês vem dizendo, mas o mais importante é que esse ato determinou que a regência passaria de trina para una, ou seja, deixou de ser dividida em 3 pessoas, passando apenas de uma pessoa a ser o regente. E assim, Diogo Feijó acabaria concentrando os poderes de regente em suas mãos, já que ele acabou sendo eleito regente, em 1835. Então, era uma medida conservadora de você concentrar o poder nas mãos de uma pessoa em vez de dividir. Não era uma medida muito liberal, mas foi feita assim para que o Diogo Feijó continuasse a criar cada vez mais medidas liberais em seu governo. E aí a gente saiu da regência trina e chegamos na regência una, que será de 2 partes. A regência una de Feijó e a de Araújo Lima. A de Feijó dura pouco tempo, vai de 35 a 37, e durante a regência de Feijó, a gente já passou do momento em que Dom Pedro II, Dom Pedro I, perdão, ele já havia morrido, ele morre em 34. A gente falou aqui na tabelinha. E aí, com a regência una de Feijó, nós teremos vários movimentos de revoltas. A revolta dos malês, a Cabanagem, a Farroupilha, isso a gente vai falar daqui a pouco. E por causa dessas revoltas, muitos liberais moderados estavam vendo no governo do Feijó um governo instável, um governo que não ia dar certo. E por isso eles acabaram se aliando aos antigos membros do Partido Restaurador, os Caramurus. E juntos, esse grupo de liberais moderados e os restauradores formam o Partido Regressista, dizendo que a regência deveria mudar. Tá? E Feijó, para não perder tanto apoio político assim, ele decide fundar um partido que é o Partido Progressista, em que a outra parte de liberais moderados que continuava sendo seu aliado e os liberais exaltados vão fazer parte desse partido aí, como está dizendo aqui na tabelinha, no gráficozinho, né? Então, mesmo com esse apoio dos liberais exaltados, né, e da parcela dos moderados, a regência de Feijó, a regência una, não vai dar certo. E aí o Feijó, que vai ter a oposição dos regressistas e também da Igreja Católica, visto que Feijó era padre, mas era um padre contrário ao celibato. Isso, mais os problemas de saúde que Feijó estava passando, acabam fazendo com que ele renuncie em 1837. E a regência, que deveria continuar, ela acabou sendo assumida por o seu opositor político, um cara chamado Pedro de Araújo Lima, que era líder dos regressistas. Tá? E aí a gente chega na regência una de Araújo Lima. Até aqui, gente, a regência ela teve um caráter liberal. Tanto as duas regências trinas como a regência de Feijó eram de características liberais, de dar autonomia às províncias e tudo mais. A regência de Araújo Lima, não. Ela é conservadora, buscou centralizar o poder em suas mãos, né? E reverter as mudanças criadas pelos regentes liberais. E, como eu falei para vocês, antigos liberais moderados, insatisfeitos com a regência de Feijó, acabaram apoiando a regência de Araújo Lima. Contudo, os liberais progressistas, né, do Partido Progressista, eles não aceitaram isso de bom tom. O que eles vão fazer? Em 1840, esses liberais progressistas eles vão articular um golpe político. Eles fundam o Clube da Maioridade e nesse grupo eles passam a discutir maneiras com que eles podiam fazer Dom Pedro II, que tinha apenas 14 anos, assumir o trono, ou seja, dar uma maioridade ao futuro imperador do Brasil. No final das contas, o Clube da Maioridade é bem sucedido e Dom Pedro II acaba sendo coroado como imperador e tudo mais. Por que eles fazem isso? Porque para esses liberais progressistas, né, era mais interessante ter uma monarquia centralizada com um imperador reinando do que ter outra pessoa que não era o imperador e que era oposição política declarada deles no poder. Pois
Se o imperador estivesse no poder, esse grupo progressista poderia influenciar as decisões do imperador, pelo menos. Enquanto que os conservadores no poder, os liberais progressistas não iriam ter vez, não iriam ter voz para poder influenciar os conservadores no poder. Logo, esse golpe político, essa articulação política fundada por esses progressistas do Clube da Maioridade foi chamado de golpe da maioridade. Se a gente fosse definir o golpe da maioridade, então, a gente pode falar que foi um golpe político encabeçado pelos progressistas que colocou Dom Pedro II como imperador do Brasil. Concedeu a ele a maioridade. E aí a gente começa o governo do Segundo Reinado, que vai de 1840 até 1889. A gente vai falar dele semana que vem, tá? Por fim, sobre as revoltas regenciais. Que revoltas foram essas, né? Eu vou tentar ser bem breve aqui. Nós teremos a cabanagem, que vai ocorrer no Grão-Pará, como aparece aí na imagem para vocês, tá? Ela ocorre entre 1835 e 1840, ou seja, durante a regência durante a regência de Feijó e depois durante a regência do Araújo Lima, tá? Basicamente, ela surge por causa de desavenças sobre a nomeação do presidente da província, que seria o governador do estado, tá? E aí, sendo um movimento popular, mestiços, índios, representantes da classe média liberal, né? Eles acabam conquistando Belém e declarando a independência da região, criando um governo republicano. E mais, os cabanos, né? Eles já acabam sendo reprimidos pelo governo e, em 1840, acaba sendo derrotada a revolta. Tivemos a balaiada também, tá? A balaiada, ela ocorre no Maranhão de 1838 e finaliza em 1841, tá? Já no Segundo Reinado. O Maranhão, desde a independência, sofre com uma grave crise econômica, por causa dos altos impostos e da miséria da população, tá? Assim, entre os revoltosos nós teremos trabalhadores livres, escravizados, camponeses, profissionais liberais, todos influenciados pelas ideias republicanas e liberais. E aí eles conseguem tomar a cidade de Caxias, né, com suas lideranças e tudo mais, e formam um governo provisório. Mas, em 41, o futuro Duque de Caxias consegue derrotar essa revolta. E, inclusive, aqueles negros que eram escravizados antes de conseguir a liberdade com a balaiada foram reescravizados. Tá? Algumas lideranças foram perseguidas e o restante dos rebeldes receberam anistia, foram perdoados. Tivemos a Revolta dos Malês, em 35. E a Revolta dos Malês ela acontece na Bahia, em Salvador. E o importante dela é que é uma das revoltas de escravos compostas unicamente por escravizados muçulmanos, escravizados islamizados. Né? E eles se organizaram para tomar o poder em Salvador, acabar com a escravidão dos escravos muçulmanos, né? Tirar a obrigatoriedade do catolicismo como religião oficial, perseguir brancos e mulatos, pegar suas terras e tudo mais. Só que a revolta dos malês acaba sendo descoberta, acaba sendo delatada, e as lideranças acabam sendo mortas e os escravos continuaram sendo escravizados. Tá? Aqui embaixo temos a Sabinada, que dura de 37 a 38, tá bom? E a Sabinada, ela também ocorre em Salvador, na Bahia, e vai juntar militares, representantes das classes médias, né, e escravizados e libertos em um sentimento anti-lusitano, ou seja, em um sentimento contrário aos portugueses. Tá? Além disso, os militares baianos eram contrários ao recrutamento obrigatório que eles estavam sofrendo para guerrear num outro conflito chamado Farroupilha, que a gente vai falar daqui a pouco, que estava no sul do país, tá? E assim eles se rebelaram.
Um grupo de oficiais militares e um civil, um dos líderes da revolta, chamado Francisco Vieira Sabino, dá o nome à revolta, né? Tomaram a cidade de Salvador e decretaram uma república chamada República Baiense, em 1837. Mas foram reprimidos pelas forças do Império, com o apoio dos senhores do engenho, em 38. Por fim, temos a Farroupilha, também chamada de Guerra dos Farrapos. Tá? E a Farroupilha ela acontece no sul do Brasil e é liderada pela elite local, ricos criadores de gado, que estavam insatisfeitos com os altos impostos cobrados na região, tá? E com as taxas de circulação de suas mercadorias, de seu rebanho, pela fronteira do Rio Grande do Sul com o Uruguai. Tá bom? Foi um conflito que se estendeu bastante, cerca de 10 anos, tá? E os líderes, né, pertenciam à elite rural da província, né? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa que eu não falei. Eu estou sendo bem geral, tá, gente? Eu vou cobrar essas revoltas mais a fundo, mas eu vou deixar para cobrar quando eu passar uma revisão para a gente para a próxima avaliação, tá? Mas por enquanto, leiam o livro, o resumo e tá safe, tá tranquilo, tá bom? Basicamente, como que essa revolta termina? A gente já está no segundo reinado e, por ser um movimento composto pela elite local, ocorreu diálogo entre o Império Brasileiro e os revoltosos, já que era uma região muito importante economicamente para o Brasil. As reivindicações dos revoltosos foram atendidas, os revoltosos foram anistiados, tá? E o Império, o governo, assumiu as dívidas do conflito. E no final deu tudo certo aí para os farroupilhas, tá bom? Basicamente é isso, gente. Se tem mais uma coisa ou outra, eu menciono na nossa aula do Zoom, tá? Vamos ficar por aqui. Eu já vou mandar essa aula para vocês e durante a semana aguardem que eu vou mandar uma outra videoaula, tá bom? Basicamente é isso, gente. Vou indo nessa, valeu. Tchau, tchau.